Então, mais uma live resolvendo o Enem 2022. A gente tá usando a prova cinza do Enem para seguir a ordem, né? Claro que a ordem da prova, a cor da prova não muda as questões, só muda a ordem. Então, a ordem que a gente tá seguindo nessa live vai ser a ordem da prova cinza. Se vocês quiserem procurar a prova cinza para ir acompanhando os exercícios e tentar resolver, vocês podem também. E a gente vai resolvendo juntos os exercícios dessa prova. Então, vamos para o primeiro exercício. Que ele não era difícil, gente. Eu lembro que na live passada o menino falou que eu só falava que todos os exercícios não eram difíceis. Mas é que realmente, quando você entende, você presta atenção no enunciado, eles não ficam complicados, né? É só você colocar em prática aí os dados que o enunciado está te passando, querendo ou não. Então, vamos lá ver o que essa questão está nos dizendo. E para quem perguntou, o meu canal no YouTube chama o mesmo nome daqui mesmo, a menina da matemática. É igualzinho aqui, tá? Então, vamos ler essa questão, que diz assim, vamos ler juntos, grifando as informações importantes. Lembrando que na prova você só pode levar uma caneta, então, na hora da prova você não vai conseguir grifar, né? Mas vocês podem sublinhar, marcar, fazer quadradinho, tudo que vocês acharem mais importante e mais fácil de vocês lembrarem. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$1.000, para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior que esse preço promocional, né? Que ele está dizendo. Para pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Então, em pagamento de cartão de crédito, é dado um desconto de 2%. E aí diz assim: uma cliente decidiu comprar essa geladeira, optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre seu cálculo e o valor que foi apresentado. O valor apresentado pela loja comparado com o valor calculado pela cliente foi D. Bom, então alguma continha aí que a nossa cliente fez deu errado, por isso o valor vai ser diferente que a loja apresentou. E a gente vai precisar descobrir qual é essa diferença de valor. Então vamos olhar por parte, gente. A primeira coisa que a gente tem que saber, né, é qual é o preço normal da nossa geladeira. Porque até aqui ele não falou o preço normal de cara, né? Ele deu conta ao preço promocional. E a informação que a gente sabe, gente, é que o valor fora da promoção, que diz aqui, ó, é 10% maior, tá? Então, o preço normal vai ser o quê? A gente consegue descobrir com 10% de 1.000, que é o preço promocional, certo? Que vai dar 100. Ou seja, se ele é 10% maior, quer dizer que ele é R$100 mais caro do que o preço promocional, né? Então, o preço normal vai ser R$1.100. Tudo bem? Essa é a primeira informação que a gente sabe que a gente pode usar ao nosso favor. Certo? E aí, a loja diz que o desconto com cartão de crédito é dado 2% sobre o preço normal. Então, se o preço normal a gente já descobriu que é 1.100, 1.100, desculpa, 1.100, é 2% de 1.100. E a gente só calcular esse valorzinho pra gente descobrir quanto é o desconto. Então, a gente pode passar a porcentagem, né, para fração ou para número decimal, como vocês preferirem, o jeito que vocês preferirem. E o D significa a nossa multiplicação aqui, multiplicando o 1.100 do valor do produto. Ó, consigo simplificar? Simplificar, vai ficar... Opa, é isso? 2 vezes 11, 22. Então, o desconto é de R$22. Ou seja, lembrem de fazer a continha, né? 1.100 menos 22 é igual a R$1.078. Esse vai ser o desconto que a loja deu para a moça, né? Mas vamos ver quanto a moça calculou? Porque ela disse que calculou que seria o preço promocional acrescentado 8%. Tudo bem?
Então, a gente precisa descobrir quanto que é 8% do nosso preço promocional, né? Então, ó, 8% de 1.000, que era o preço promocional, certo? Isso daqui vai dar 8 sobre 100, que a gente tá passando a porcentagem para fração, vezes 1.000. Simplifica, 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 simplifica. Isso aqui vai dar igual a 80. Então, quer dizer que o preço que a moça calculou seria 1.000 da promoção, né? Mais 80, 1.080. Então, a gente vê que a diferença que o preço que a moça calculou, que foi 1.080, e o preço que ela realmente tem que pagar na loja, é a diferença de R$2, né? Então, R$2 menor, que diz assim, né? Ó, o valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi D. Então, é o valor da loja comparado ao da cliente. Por isso que o valor da loja é R$2 menor. Se estivesse perguntando, qual é a diferença do valor da moça comparado com o da loja? Aí ia ser R$2 a mais, né? Maior. Então, tomem cuidado aí também com o que o anunciado está pedindo. Então, a alternativa A de acertou. Tadã! E é isso, gente. Tava fácil vocês acertarem essa, vocês erraram. Como que foi aí essa questão? Lembrando que estamos resolvendo a prova do Enem 2022. E esse é o primeiro exercício do Lab de hoje. Ela era tranquila, né? Eu acho que só tinha que tomar cuidado com os dados, né? Pra você não acabar usando o desconto em cima de um preço que não era. Mas fora isso, eu acho que ela era tranquila de resolver, né? Só não pode tomar cuidado para não aplicar o desconto em cima de outro produto, porque isso pode acontecer, né? Mas é isso. Lembrando que essa minha live vai estar lá no meu canal. Desculpa. Fui tomar água e me engasguei. Essa minha live vai ter lá no meu canal no YouTube, junto com todas as outras que a gente for resolvendo. Estão tudo lá no meu canal, que é o mesmo nome aqui do TikTok, A Menina da Matemática. Vamos pro próximo exercício? Mandem um ok no chat, se tudo bem a gente passar pra próxima. Mas acho que essa daqui tava ok, né? Vamos! Então tá, muitos oks aí no chat, é sinal que a gente pode seguir, hein? Essa questão, ela era bem comprida, tanto que eu não sei nem se tá dando pra vocês enxergarem direito, eu vou entrar aqui no celular pra ver. Mas eu acho que tá, né? Eu posso até tentar dar um zoom assim, e depois a gente vai pras alternativas. Pra vocês conseguirem ler o enunciado, tá? Assim, essa questão, eu confesso que quando você bate o olho, ela parece meio confusa e complicada, porque você fica, meu Deus, o que ela tá querendo de mim? Mas vamos com calma que a gente vai entender e vai dar tudo certo se cair alguma questão parecida aí pra você na prova. E ela diz assim: um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta cuja extremidades são pontos médios de arestas e centros de face. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo. Tá? Então, ele inicia no ponto P, e aí, joguei pro lado a questão. Do cubo, segue para o centro da próxima face. Aqui você só teria que lembrar o que é face, o que é aresta, mas acho que era ok, né? Para a próxima face, convertendo à esquerda. Eu vou mudar de cor aqui, né? Convertendo à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversão à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. E aí ele diz assim: a projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizado na posição em que se enxerga esse cubo, é. Então, aqui ele quer a projeção ortogonal desse trajeto. Projeção ortogonal
aparece sempre na prova do Enem também. Às vezes ela pode aparecer dessa forma, em formas tridimensionais, ou às vezes também não. Mas projeção ortogonal é um assunto que vem caindo bastante aí nos últimos anos, então com certeza uma questão deve aparecer aí no Enem esse ano. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é terminar o nosso trajeto do robô e entender o que esse trajeto tá falando, né? Qual é o real trajeto dele. Então vamos por partes, aí eu vou grifando os nossos trajetinhos. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que imaginar como se fosse... é um robô, mas a gente pode se colocar na direção do nosso caminho, porque sempre vai depender do ponto de origem do robozinho. Não é o seu ponto de visão, é sempre do ponto do robô que tá ali no trajeto fazendo o caminho. Mas vamos lá. Ele diz assim, ele começa no ponto P, né, que já tá desenhado aqui, e ele segue para o centro da próxima fase. Então, ó, ele vai reto na próxima face, ele vai reto, até chegar aqui nesse ponto. Nesse pontinho que eu vou circular de azul, que é o ponto da face seguinte aí do nosso cubo. Opa. Esse pontinho azul aqui, tá? Quando ele atingiu essa face, gente, ele vai converter à esquerda, segundo o nosso próprio enunciado. Então, pensa, o robozinho se coloca no lugar do robozinho, tá? Ele tá aqui, ó, ele começa andando assim pro cubo, e aí ele desce. A partir do momento que ele desce, concordam que aqui, esse lado é a direita dele e esse lado aqui é a esquerda. Opa, ao contrário, gente. Olha eu falando. Esse lado aqui vai ser a direita dele e esse lado aqui vai ser a esquerda, porque pensa que ele tá assim, né, pra baixo. Então, se você virar o seu corpo aqui pra baixo, esse lado vai ser a direita e esse lado vai ser a esquerda. Então, tomem cuidado pra não errar por bobeira, né? Então, aqui já dá pra ter uma ideia, porque o caminho estava sendo representado, só pra gente entender bem esse caminho. Então, ele diz que ele realmente, ó, vira à esquerda e vai seguir pro centro da próxima face. Então, ele vai virar, né? Na verdade, não vai virar, ele vai seguir reto aqui pro centro da próxima face do nosso quadrado. E ali a mesma coisa, gente. Vamos tomar cuidado com a esquerda e com a direita, porque o nosso robozinho agora vai estar assim, né? Então, ele virou aqui, opa, vai ser a direita dele agora. Então, ele segue a direita, tudo bem? Ele segue a direita e volta para a face. E aqui, ele chegando na face que ele tá, ele vai converter de novo para a esquerda. Então, agora aqui passou a ser a esquerda dele, a esquerda dele, a direita dele. Vamos arrumar aqui em cima também. Então, ó, a esquerda dele, a direita dele. Opa! Então, aqui, ó, era a direita dele, aqui era a esquerda dele. E aí, cuidado. Ai, gente, tá balançando a figura. Cuidado para você não pensar olhando pro papel. Ah, onde que é a minha direita, onde que é a minha esquerda? Porque você tem que se colocar no lugar do bonequinho. Então, pensa que agora você tá ao contrário, né? Indo pro bonequinho. Ai, meu Deus, tá ao contrário, gente. Não, tá certo. Não, tá certinho. Tudo bem? Calma, deixa eu ver. Se falaram que acha que tá errado... Por que, gente? Tá certo assim. Tá ao contrário? Não, gente. Pensa... Ó, vocês têm que se colocar no lugar do bonequinho. Não é a nossa visão. Tá? Porque, assim, a gente olhando parece que tá ao contrário. Mas se coloca de costas, por exemplo. A gente tem que se colocar no lugar do bonequinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, então, agora ele virou à esquerda, que eu tô usando as cores da esquerda. Então, ele vai voltar pro centro da próxima face. Que a próxima face tá mais ou menos aqui, né? O centro da nossa próxima face. Então, ele vai continuar até o centro da próxima face. E é como se ele viesse reto, né? Tudo bem? Opa. Aí
agora a gente continua. Ele vai alternando direita e esquerda. Então, se ele virou pra esquerda, agora ele vai virar pra direita. Então, ó, ele vai virar aqui pra direita até o centro da próxima face do nosso cubinho. Tudo bem? Direita não, vai virar pra cá. Que é a direita, na verdade. Fiz ao contrário. Tudo bem? Calma aí, gente. É porque vocês estão desconsiderando o fato que ele tá indo reto. Entendeu? O fato que o nosso bonequinho, ele também vai, entre aspas, reto, né? Ele vai encontrar até a face do outro, como falo, do outro lado. Mas eu vou até conferir aqui, porque agora vocês estão me deixando na dúvida, mas a resolução é esta. Tá, então tem gente que tá falando que tá certo, vocês estão compreendendo, então vamos lá. Ela é confusa mesmo, mas a gente tem que se colocar no lugar dos nossos bonequinhos, né? Então vamos lá. Vamos continuar o nosso caminho. E aí ele volta até o centro da face do nosso quadrado, que é mais ou menos aqui. E aí agora ele vira, né, à esquerda pra cá. E aí ele volta até a face P. Então, mais ou menos o caminho que o nosso bonequinho vai fazer é tipo assim, tudo bem? Mas aqui ainda é a primeira fase, a gente precisa ver a nossa planificação, a nossa projeção ortogonal, tudo bem? Aí a gente pode desenhar aqui, vou até colocar uma outra cor pra gente não confundir com o que a gente tava fazendo, vou pôr preto. Então, ó, a primeira coisa que ele faz é sair de P e vir até essa aresta aqui. E se eu descer, eu vou descer mais ou menos aqui, tá, gente? Fazer uma reta assim, ó. É o primeiro traço aí que a gente vai fazer. Aí ele continua descendo, só que concorda comigo que esse traço preto que eu acabei de fazer, que é da aresta até o centro, ele, tipo, não vai aparecer na minha projeção? Se eu estiver olhando, ele vai estar, tipo, na mesma linha? Pensa que eles estão no mesmo plano, então não vai mudar muito. Aí, a partir do momento que ele vira pra esquerda, ele vai puxar um caminhozinho pra cá, ó. A gente vai conseguir ver se a gente estivesse olhando de cima do nosso cubo. E a mesma coisa acontece quando ele volta. Ele não tá mais no mesmo plano dessa primeira retinha aqui, ele tá num plano pra trás, certo? Então, na minha projeção, esse caminho também vai aparecer, como se estivesse voltando aqui pra cá. Tudo bem? Ele também vai aparecer. A partir do momento que ele desce de novo, vocês concordam comigo que essa descida vista de cima é como se fosse só um ponto. Então, a gente não vai ver nenhum movimento dela. Agora, a partir do momento que ele volta pra cá, ele tá voltando na mesma altura, por exemplo, do ponto P. Tá vendo? A gente pode pensar assim. Então, ele vai voltar aqui e vai encontrar o ponto P, que estava mais ou menos aqui, visto de cima. Então, a gente tem a primeira parte da nossa projeção ortogonal, tudo bem? Se a gente for comparar as alternativas, gente, ainda a gente não consegue eliminar nenhuma delas, né? Eliminar nenhuma delas, porque todas têm essa parte inicial aqui. Tudo bem? Mas a gente consegue, né, olhar assim e ver que algumas já não fazem muito sentido. Porque se a gente compara o nosso caminho não tá indo agora pro lado. Ele não tem mais nada, tipo, né, nessa direção pra cá, né? Ele tá vindo sempre agora pra esse lado aqui. Então, tem umas que a gente já poderia eliminar. Então, pelo menos pra mim, a gente já poderia eliminar a B, porque esse triângulo aqui embaixo não faria sentido, né? Esse retângulo aqui não faria sentido. Daria pra gente eliminar a C também, porque essa parte não faria sentido seguindo pela lógica que a gente fez até agora. E eu eliminaria também a alternativa E, porque essa parte aqui não condiz com o caminho que tá mostrando ali, tá? Então, sobre a alternativa A e a alternativa D. Vamos continuar o nosso caminho para a gente ver aí qual poderia encaixar nessa hora. Então, ó, se a gente olhar esse caminho aqui, voltando, ele tá saindo do P, né, e indo para uma outra aresta. E se você comparar, gente, ele tá na mesma faixa aqui nessa linha de cima.
Concordam comigo? Então, ele estaria indo pra cá, né? Assim. Certo? Porque se você juntar essa face aqui com essa face de baixo, essas duas linhas iriam, por exemplo, se encontrar, né? Então, elas estão na mesma linha vistas de cima. Aí, a partir do momento que ele vem pra cima, não vai mudar muita coisa. É como se fosse um pontinho aqui na nossa visão, a gente não vai ver essa linha. A partir do momento que ele vem pro lado aqui, ó, vocês concordam comigo que ele tá saindo na direção dessa minha linha de baixo e vindo pra cá? Fazendo alguma coisa assim? Ele tá indo pro lado contrário que ele fez até agora? E a partir do momento que ele volta pra cá, é muito parecido com a primeiro cubo que a gente observou, né? A primeira parte do trajeto que a gente observou. Quando ele volta pra cima, não muda nada, continua sendo um pontinho na nossa visão. E daqui ele se encontra com o ponto P. É como se a gente ligasse realmente esse trajeto. Então, ele praticamente é igual aí à alternativa A, que eu já desenho até em cima, que estava mais perto. E a única alternativa que poderia ser aqui. A alternativa A, de amor. Tã. Gente, eu sei que essa era complicada. Tanto que eu falei pra vocês, quando vocês comentaram que tava errado, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mas ela era complicada, porque a gente tem que se ver no lugar do bonequinho. E não como se fosse nossa vista mesmo, olhando pra direita, pra esquerda. Eu acho que isso é a parte que mais poderia confundir, né? Terminar esse trajeto. Mas pela lógica também, se você não soubesse o que fazer e você precisasse analisar as alternativas, você já conseguiria eliminar algumas e talvez se precisar chutar, facilitaria um pouquinho mais as alternativas a partir disso, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se talvez a forma que eu expliquei aqui foi a melhor, porque é um exercício complicado também de explicar, porque na sua cabeça acaba fazendo sentido que você está falando para outra pessoa, não. Mas você pode pegar uma folha de papel e ir virando ela para conseguir entender. Então, desenha talvez esse desenho numa folha de papel ou imprime a questão. Se você pegar a folha e ir virando, né, a partir do caminho aí do robozinho, pode ficar mais fácil para vocês de entender. Tudo bem? Faz sentido? É porque eu acho que eu coloquei as cores erradas ali, né? Mas eu espero que tenha dado certo, gente. Tudo bem? E é isso, gente. Bora lá, então, terminar essa prova. Depois eu vou tentar fazer uma questão aqui melhor, essa questão melhor pra vocês, porque eu não fiquei satisfeita com a minha explicação. E aí, qualquer coisa, live seguinte eu refaço ela, ou até mesmo um videozinho explicando um pouquinho melhor. Tudo bem? Vamos pro próximo exercício. Mandem um ok aí se vocês quiserem seguir pra próxima. E aí a gente vai resolvendo os exercícios de hoje. Essa aqui era bem chatinha realmente de explicar, mas é muito comum de aparecer questões de projeção. Eu acho que normalmente essa daqui foi talvez uma das mais complicadas de projeção que tem, porque você tinha que, além de ver a projeção, fazer um caminho, né, que tava dizendo aí. Então ela era um pouquinho mais trabalhosa e chatinha de fazer, né? Eu vou até ver aqui pra ajustar pra vocês a imagem. Essa vai ser a última questão? Não, gente, estamos começando. Nós começamos a live quase agora. Teremos mais exercícios pra gente resolver assim. Lembrando que a gente tá resolvendo o Enem 2022. Tá? E aí é isso. Então vamos lá, gente. Para a próxima questão. Agora vamos ficar mais tranquilas, não vai precisar ficar fazendo nada do ponto de vista do bonequinho, imaginando que você é o bonequinho, nada disso. Agora vai ser mais exata aí pra gente a questão. Tudo bem? Bom, essa questão aqui também é um clássico do Enem, que fala um pouquinho sobre área, né? Geometria, área, volume, perímetro são questões que sempre aparecem na prova e são muito comuns de aparecer, então provavelmente esse ano vai cair muitas questões de geometria, área, volume e perímetro, tá? Então, essa é um exemplo de questão que pode aparecer na sua prova.
E diz assim: uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um dos seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda de forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetros representam os valores das dimensões da varanda de 1 centímetro. Isso aqui é uma forma de representar a escala, né, gente? Que diz que 1 centímetro no mapa equivalem a 50 centímetros na realidade. E aí diz assim, né? A medida real da área da varanda em metro quadrado é... Então, ó, aqui duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. É que esse desenho está em escala. Ele não está dizendo o tamanho real, né? Os numerozinhos que estão ali indicados não são o tamanho real das nossas medidas, né? Para calcular a área. E o segundo cuidado é que ele está pedindo a área em metro quadrado. E todos os nossos valores estão em centímetro. Então, cuidado para não deixar os valores em centímetro, porque daí pode dar errado. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, então, gente, é arrumar os nossos valores. Porque a gente tinha o valor em centímetro, né? 16 centímetros, mas em escala quer dizer que 1 centímetro no mapa, 1 centímetro representado aqui, equivalem a 50 centímetros na realidade. Então, vamos descobrir, né, quanto que vale esses centímetros na realidade, assim a gente fazer as contas. Então, ó, nessa primeira parte aqui, gente, a gente tem que... Essa parte aqui de cima, ó, 16 centímetros. 16 centímetros a gente só multiplica por 50, porque quer dizer que, né, cada centímetro vai representar 50 na realidade. Então, vamos multiplicar todos esses valores por 50. Então, 16 centímetros vezes 50 vai dar igual a 800 centímetros. E já convertendo para metro, para facilitar as nossas contas, 800 centímetros, eu falei 8, né? Desculpa. 800 centímetros é igual a 8 metros, tá? A mesma coisa aqui. 5 centímetros vezes 50 vai dar 250 centímetros. Passando para metro, 2,5 metros. Tudo bem? 18,4 vezes 50 vai dar 920 centímetros, que passando para metro é igual a 9,2 metros, né? A gente só divide aí por 100. 4 centímetros multiplicando por 50 vai dar 200 centímetros, que passando para metro, 2 metros. E são só essas medidas que a gente precisaria calcular aqui, né, gente? A gente não precisa fazer nenhuma outra medida, porque o que a gente quer saber é a varanda. E agora é só calcular a área dessa nossa varanda. E a gente pode cortar a nossa varanda aqui, ó, e fazer duas áreas de retângulo, né? Duas áreas. Então, por exemplo, aqui, se esse lado vale 2 metros, que agora a gente achou que vale 2 metros... Aqui vale 2 metros também. E aqui sobra 6 metros, né? Então, aqui sobra, como tudo isso era 8, toda essa parte aqui é 8, vai sobrar 6 metros e 2 aqui. Então, vamos fazer a área aqui, que eu vou fazer até de outra cor, para vocês não se confundirem. Então, vai ficar 9,2 vezes 2. Isso é igual a 18, tá ruim de enxergar essa cor, gente? Eu vou fazer de azul para ficar mais forte. Então, 9,2 vezes 2. Isso aqui vai dar 18,4 metros cúbicos, não. Metros quadrados. A gente tá falando de duas dimensões, porque é a área ainda. Tudo bem? Então, essa primeira parte que a gente separou, 18,4. Essa outra parte aqui, que eu vou puxar para cá, ó, vai ser 6, que é esse lado aqui que a gente cortou, né? Então, se ali vale 2 e aqui vale 6, tudo vale 8, que era o valor que a gente realmente já tinha, né? 6 vezes 2,5, que é a medida desse lado, vezes 2,5, é igual a 15 metros quadrados. Bom, então agora eu só preciso somar as duas áreas que eu encontrei, né? Porque a gente tá falando de um total.
Tudo bem? Então, vamos ter que a medida real da área dessa varanda é igual a 18,4 mais 15. Isso daqui vai dar igual a 33,4 metros quadrados. Alternativa A de arquitetura. Arquiteto. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu acho que essa questão aqui ela era tranquila, você só tem que tomar cuidado com a conversão de medidas, então passar de centímetro para metro e tomar cuidado com a escala, porque se você esquecesse de converter a escala, também não daria certo as nossas continhas. Tudo bem? Então, lembrem de converter tudo para metro, ó, a gente fez a conversão tudo para metro. Metro. E aí, fez as nossas continhas de área e só somou, né? E é isso. Se cair uma questão de área na prova do Enem, vocês não vão poder errar. Poderia fazer em centímetro e converter no final? Sim, você poderia. Talvez você poderia esquecer de converter no final e talvez pudesse dar errado. Por isso que a minha dica também para vocês é sempre converte antes, gente. Porque no final, sempre quando a gente faz uma conta no Enem e o nosso resultado bate com alguma coisa da alternativa, o nosso cérebro já quer marcar aquela alternativa. Então, provavelmente, se você fizesse tudo em centímetro, vai ter a alternativa em centímetro aqui. E aí você ia errar por bobeira, tá? E lembrem que, no final, você não vai estar convertendo centímetro para metro, né? Você estaria convertendo centímetro quadrado para metro quadrado. Então, a conversão é maior, tá? Então, tomem cuidado também com isso. Quando você converte de centímetro para metro, né? Você divide por 100. Agora, centímetro quadrado por metro quadrado é 100 ao quadrado. Então, tomem cuidado com esses detalhes também, para não dar erro por bobeira. Então, sempre que possível, convertam antes. É melhor. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. E, para quem perguntou, gente, a gente está usando a prova cinza, a ordem da prova cinza do Enem 2022. Tá? Conversão em escala. Gente, por exemplo, a escala, você pode usar muito regrinha de 3. Nessa questão, a gente tinha que a escala era 1. Eu não sei como ler exatamente isso em forma de geografia certinho, mas esse símbolo aqui de escala significa que 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na realidade. E você pode jogar isso numa regrinha de 3, que nada mais, nada menos é o que a gente fez aqui. Então, se 1 centímetro no mapa equivale a 50 centímetros na realidade, quantos centímetros, né? Sei lá, 4 centímetros equivalem a quantos na realidade? E aí a gente faz a multiplicação em cruz, né? A gente multiplica e a gente vai multiplicar, né? 4 vezes 50, que foi as continhas que a gente fez aqui, ó. A gente multiplicou todos os nossos valores por 50. Nada mais, nada menos era do que usando talvez essa regrinha de 3, né? Essa intuição. Então, se você não tiver muito claro na sua mente, você pode armar uma regrinha de 3 aqui para visualizar essa troca um pouquinho de escala, um pouquinho melhor. Mas sempre quando você tiver escala 1 para tanto, você pode usar a regrinha de 3 para resolver dessa forma aqui. E normalmente essas escalas estão sempre em centímetro. Se tiver em outra unidade de medida, vai ser informado. Se não tiver, é sempre em centímetro que ela vai estar representada. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício. Bora lá pro próximo exercício de hoje, gente. Esse aqui era tranquilinho. Eu costumo dizer que as questões que são de gráfico não são difíceis no Enem, né? Essa questão não era bem interpretação de gráfico, mas... Não, era interpretação de gráfico, sim. Era interpretação de gráfico, sim. Tudo bem? Então, vamos resolver esse exercício. Gente, eu não consigo responder todas as perguntas de vocês específicas de mim ou sobre alguma coisa, mas em alguma outra live eu tento abrir uma live respondendo isso. Mas só pra responder que eu conheci... Alguém perguntou como foi conhecer a Débora Ladim e foi muito legal, gente. Ela é uma querida muito fofa. Vamos para esse exercício.
Eu estou fazendo live, pra quem perguntou, toda terça-feira, 8h30, e eu vou tentar mudar o horário pra 8 horas. Então, toda terça-feira nos encontramos aqui e a live tá sendo gravada e eu vou postar ela lá no meu canal no YouTube, A Menina da Matemática. Tudo bem? Vamos pra esse exercício, que também é um exercício bem a carinha do Enem. Bem a carinha do Enem. Vamos resolver aí essa questão. Que diz assim: uma loja de roupa fixou uma meta de vendas de R$77 mil para um determinado mês de 30 dias. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja em real nos 10 primeiros dias do mês e entre o dia 10 e o dia 20 desse mês, nos seus dois únicos setores, infantil e adulto. Suponha que a variação do volume de vendas para o período registrado tenha se dado de forma linear, como mostrado no gráfico, e que essa tendência se mantenha a mesma para os próximos 10 dias. E ele pergunta: ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada? Bom, você não sabe qual vai ser quanto, né, essa loja vai vender, mas você sabe que não atingiram a meta. Então, ainda vai precisar de valores para atingir a meta, tá? Então, essa é a primeira informação que você sabe e que o enunciado tá te falando também. E a gente precisa descobrir, então, quanto que essa loja vai arrecadar nesses 20 primeiros dias, tá? 20 primeiros dias não, né? Quanto que ela vai arrecadar até o final e quanto ela ainda vai precisar para bater essa meta, tá? E aí, a primeira informação que ele diz, gente, é que o volume de vendas, né, nesse primeiro período de 20 dias, vai se manter para os próximos. Então, a mesma quantidade que teve de aumento nesse primeiro período vai ser igual do próximo período. Então, vamos ver quanto é essa diferença, né? Ó, a gente consegue ver que o de adulto para o infantil, de 18 mil foi para 15 mil. Então, tem uma diferença de 3 mil peças. Concordam comigo? De 3 mil peças. Então, se for linear no próximo período, pra cá, ó, vamos fazer uma linha, né? Também teremos 3 mil peças a menos. E assim, nossa, tô desacostumada a mexer aqui no meu tablet. E assim a gente chegaria, né, em 12 mil peças aqui. Tudo bem? Faz sentido? O volume de vendas, tá? E aí, ai, gente, vou deixar assim, que senão eu mexendo nas questões tá dando ruim. A mesma coisa a gente vai fazer na linha de baixo, que no infantil de 8 mil passou para 7 mil, então uma diferença de R$1.000. Se isso vai acontecer linearmente, também teremos a redução de R$1.000 aqui, e a gente vai chegar em R$6.000. Tudo bem? Calma aí. R$6.000, isso é. Tá? Então, agora a gente vai precisar fazer contas por parte, gente. As contas dos adultos e as contas das peças infantis. Então, eu vou colocar aqui um A de adulto. E a gente vai ter que somar todos esses valores, porque são os valores que foram atingidos em cada mês, né? Que diz assim, então, ó, 18 mil, que era o inicial, né? Mais 15 mil. Mais 12 mil. E isso daqui vai dar igual a 45 mil. Tudo bem? O infantil vai ser igual a 8 mil mais 7 mil mais 6 mil e vai dar igual a 21 mil. Somando esses dois valores das lojas, né? Somando 45 mil mais 21 mil, a gente chega em 66 mil, né?
E quanto falta pra gente atingir o valor esperado, que era de 77 mil? É só a gente fazer a divisãozinha. A divisãozinha não, né? A subtração. Mas, só de bater o olho a gente consegue já ver que é 11 mil, né? Porque a gente tá fazendo, então, ó, 77 mil menos 66 mil. E isso daqui é igual a 11 mil. No volume de vendas. A alternativa C de certo. E é isso, gente. O que vocês acharam dessa questão? Como foi? Que horas termina? Gente, não sei dizer exatamente que horas termina, mas acho que umas 10 horas deve terminar as questões que eu separei hoje, que foram 10 questões. Mas se não dá tempo da gente fazer todas, eu deixo para as próximas lives também. Tá bom? Essa foi tranquila, né? Dava pra entender, dava pra fazer. Tava ok? Vocês acharam fácil? Então, que bom, que bom, que bom. Tá? 7 mil, onde tava falando 7 mil? Não, 77 mil, ó, aqui em cima, ó, 77 mil. E o nosso gráfico tava em reais, tá? Então, foi o arrecadado em valor numérico, foi 66 mil. E aí, até atingir a meta, ainda precisaria de 11 mil. Tá bom? Vamos para a próxima questão agora, gente? A próxima questão é uma questão que vai ficar muito pequena para vocês lerem, né? Mas eu vou dar zoom. Ela é aquela questão que aparece de comprido na prova, sabe? E aí ela é ruim para vocês enxergarem. Mas eu vou dar zoom conforme a gente lê. Mas essa foi uma questão que foi anulada na prova. Foi anulada porque não tinha exatamente uma alternativa certa. Eu acho que sem querer o Enem deve ter digitado errado e passou batido na hora que eles, né, corrigem a escrita aí do Enem, acabou passando batido essa questão, tá? Mas vamos resolver porque a questão em si não tá errada. O que tava errado era só as alternativas delas mesmo. Então, eu vou dar um zoom pra gente conseguir ler e vou arrastando pro lado, tá? Porque senão vai ficar difícil da gente ler aqui. E aí, conforme eu for lendo, eu vou arrastando o exercício comigo também. Vai ficar meio estranho, mas é mais fácil do que deixar daquele jeito, porque não dava pra ler nada. E aí, fala assim, né? O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 65. Então, parcela fixa de R$ 65, mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor... eu vou deixar normal mesmo, gente. Eu vou lendo pra vocês, senão vai ficar muito difícil eu ficar indo pro lado. Eu consigo ler aqui no computador. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com esses critérios. Até a 50ª peça vendida, paga-se R$ 5,00 por peça. A partir da 51ª peça vendida, o valor pago é de R$ 7,00 por peça, representado por Q, a quantidade de peças vendidas no mês por esses funcionários, e por SQ, o seu saldo mensal em real nesse mês. E aí ele pergunta, a expressão algébrica que descreveu SQ em função de que é? E aí você precisaria colocar numa expressão tudo isso que a Nucela está te passando. E como ele já te dá duas condições, né? Se for até a 50ª peça ou se for a 51ª, você já descartaria a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, porque ali tá dando só uma expressão. Vocês concordam comigo? Que tá dando só uma expressão? Então, não faz muito sentido? Então, vamos analisar, né? Porque ele diz, ó... até a 50ª peça vendida, gente, vai pagar R$ 50,00 por peça. Tudo bem? Então, ele já tem, né? Vou colocar aqui até a 50ª peça, então, né? Menos de 50 peças.
Peraí, aqui é um quê? Menor ou igual a 50 peças. Ele vai ter quanto, gente? Ele vai ter o fixo dele, né? Que é R$675, mais R$5 por cada peça vendida. Tudo bem? E aqui que tá o problema das alternativas. Eu falei 5? Eu falei o quê, gente? Que aqui. Aqui é esse que. Não sei o que eu falei errado, tá? Então, quando a quantidade de... Falei 50. Gente, já estamos muito aqui assim. Então, se eu falar errado o que eu tô escrevendo, relevem o que eu tô falando, tá? Vem o que eu estou escrevendo. Então, se a gente tem uma quantidade de peças, né? Até a 50ª peça, até ele vender 50 peças, a continha, né? O salário que ele vai ter é o quê? O salário fixo dele, que é R$675, mais 5 vezes a quantidade de peças que ele vendeu. Então, se ele vender 50 peças, 5 vezes 50 e por aí também. Tá? E aqui que está o problema na questão. Se você bater o olho, né? A alternativa certa não tem. Porque provavelmente o Enem errou bem aqui, ó, na alternativa E. Tá vendo que ele colocou 625? Então, se aqui estivesse 675, a questão não teria sido anulada. Porque ela foi anulada justamente porque estava escrito errado. Provavelmente, sei lá, foi algum erro de digitação que o Enem deu bobeira, né? Por isso que não daria certo. Mas a primeira expressãozinha que a gente teria seria essa daqui, né? Então, se a quantidade de vendas fosse menor ou igual a 50, tá? Teríamos essa questão aqui. Agora, se a quantidade de vendas fosse maior que 50, então maior que 50, a gente teria o quê, gente? A gente teria a parte fixa ainda, né, de R$675. R$675. Mais o valor pago, né, de... a partir daqui o valor pago é de R$7 por peça. Ah, não. Então, é a mesma coisa da de cima. Então, inicialmente, ele vai ter o valor fixo mais 50 vezes 5, porque até a peça 50, né, ele vai receber R$50 por peça. A partir do momento que ele ultrapassa esse valor, ele vai começar a ter R$7 por peça, mais R$7 por peça vendida. Então, seria o quê? Que é o total de peças? Menos as 50 que já foram. Faz sentido? Então, se ele vendesse, por exemplo, 100 peças, a partir das 50 peças, ele vai ter, né, mais 7 vezes 50, que seria 100 menos 50 que já foram computadas. Se ele vendesse 60 peças, seria 50 que já foram computadas, mais 10 que valeriam R$7, tá? Então, aqui que também estaria a sacada aí nesse exercício, arrumar bonitinho essa nossa expressão. Que resolvendo, né, ajustando ela, daria igual a 575, né, mais 7 que é a expressão que a gente tem na alternativa E. 575 mais 7, se o que for maior do que 50. Então, aqui a gente não tem alternativa certa, né? Porque o Enem estava com um pontinho aí errado na nossa questão. Mas se tivesse, seria uma alternativa que tivesse esses dois valores, né? Para que menor ou igual a 50 e para que maior ou igual a 50. Tudo bem? Por que 577? Tá bom, gente, vamos lá resolver bonitinha essa questão. Ó, vamos resolver aí essa nossa equação, então. A gente vai ter 675, certo? Mais 5 vezes 5 dá 25. Como é 50 vezes 5, 250. Mais, aqui a gente tem o chuveirinho, certo? Vai ficar 7 vezes o quê? Menos. Porque mais com menos dá menos. 7 vezes 5
35. Como é 7 vezes 50? 350. Tudo bem? Agora a gente só arrumar as continhas, porque a gente vai ter 675 mais 250 menos 350 mais 7Q. E aqui que vai dar o nosso rolezinho que vai subtrair, né? Vai diminuir o nosso valor. Por quê? Vocês concordam comigo que... Vamos colocar aqui 675. 250 menos 350, concordam que vai dar igual a menos 100? Tudo bem? Mais 7Q. E isso daqui vai dar 675 menos 100, 575. Mais 7Q. Que era o valor que a gente queria. Assim, a gente vai chegar nessa expressãozinha quando a quantidade de vendas foi maior do que 50. Por isso, se tivesse uma alternativa certa... Tudo bem? Por que teve o chuveirinho, gente? Porque aqui a gente tem uma multiplicação de fração, certo? Então, o 7 está multiplicando tanto o primeiro número, que é, na verdade, uma incógnita aqui, a alternativa é Q, e ele está multiplicando também esse segundo número aqui. Por isso, a gente tem a regra do chuveirinho, porque ele está multiplicando os dois, não somente um, certo? E é isso, gente. Essa questão que foi anulada na prova, essa questão não valeu, né? Ela foi anulada porque não tinha alternativa certa. E foi isso, tá? Se fosse certo, seria a alternativa E, mas a gente tem um errinho. Porque aqui, em vez de 675, tá como 625. Provavelmente foi algum erro de digitação. E aí, não temos resposta certa, iria anular a questão, né? Tudo bem? Voltando aqui, gente, que vocês estão me perguntando, essa parte é a soma das primeiras 50 vendas, que não está anulada, né? Então, como se fosse a mesma coisa que a gente fez em cima. Aqui. Mas como ele teve 50 vendas, a partir do momento que ele passa de 50 vendas, é certeza que ele vai ter 50 vendas para receber. E cada dessas vendas é R$5, né? Então, a partir da próxima venda, por isso que aqui a gente tem Q menos 50. O Q é a quantidade total de vendas, né? Então, o Q é o total de vendas. Só que até a venda 50 a gente já considerou na nossa conta. Então, por isso que a gente vai ter que tirar um pouquinho daqui e não contar além das nossas vendas que não foram computadas ainda. Tudo bem? Acho que alguém... Hoje a live não estava tão boa porque muita gente nos abandonou. Mas a gente vai continuar aqui a nossa live de hoje, gente. A gente já está em quase 1 hora de live. Se não der para resolver todos os exercícios, a gente faz na próxima live também, tudo bem? Eu acho que a questão do robozinho assustou todo mundo foi embora. Então vamos para a próxima questão. A próxima questão, eu também, pior que agora as 3 próximas questões vão ser tudo assim, muito difícil de ler. Eu não sei se vocês conseguem ler no celular, deixa eu abrir aqui no meu celular pra ver se dá pra ler. Tá bem pequenininha, mas eu acho que dá, né? Vou tentar diminuir um pouquinho aqui. São aquelas questões que ficam na prova inteira, sabe? E aí é muito ruim de trazer pra vocês, é muito ruim até mesmo de ler na prova. Mas tudo bem, vocês estão falando que dá pra ler, eu vou confiar em vocês. Essa questão, quando você lê, ela parece difícil. Tipo assim, meio estranho, o que tá acontecendo? Mas, gente, nessa questão você tinha pouquíssimas contas pra fazer. Você não precisava fazer conta quase nenhuma. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem resolver essas questões tranquilamente, tá? Então, ela diz assim, vamos com calma nesse exercício, porque ele parece difícil, mas na prática ele não é. Só precisava entender o que ele está dizendo. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos
obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por P em função de T igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24, sendo T um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e PT, P em função de T, né, a quantidade de pessoas infectadas no mês T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. E aí ele diz, né, que as propagandas iriam ser entre o mês 1 e 2, a 2, né, entre o mês 3 e 4, a 3 do mês 5 e 6, a 4 do mês 7 a 9 e a quinta proposta, né, do mês 10 ao 12. E aí ele fala, as sugestões do perito é que a propaganda cujo período de intensificação, né, a proposta cujo período de intensificação da propaganda engloba o mês que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados, a sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi A. Então, ele está dizendo que a proposta que conter o mês com maior número de infectados, segundo o modelo que foi dado por aquela função, é a que vai ser aceita. Então, a gente precisa descobrir, né, qual é um mês de 1 a 12 que vai ter mais infecção. E, gente, quando vocês têm uma função no segundo grau, vocês precisam lembrar do gráfico dela. E, assim, analisar qual é o ponto maior do gráfico, né? Que vai ser o ponto que mais vai ter a contaminação. Então, olhando essa função aqui, eu vou colocar ela maior para ficar mais fácil da gente ver. Que é P em função de T, né? Que é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Bom, a primeira coisa que a gente sabe é que numa função de segundo grau, o nosso gráfico é uma parábola. E a nossa parábola pode ser positiva, certo? Ou pode ser, peraí que eu vou desenhar melhorzinha a minha parábola. Pode ser positiva ou pode ser negativa. E batendo o olho, a gente já consegue ver qual é qual, né, gente? Uma parábola é positiva quando o A da nossa função for maior que zero. E quando o nosso A da nossa função for menor que zero, ela é negativa, né? Então, lembra, quando o A for positivo, maior que zero, ela tá feliz, sorrisinho feliz. Quando for negativo, menor que zero, sorrisinho triste. Tudo bem? Isso é uma regrinha, né? E quando a gente bate o olho aqui na nossa função, o nosso A, né, quem acompanha o elemento ao quadrado, que nesse caso é T ao quadrado, ele é negativo. Então, quer dizer que a nossa parábola aqui vai ser negativa, tá? E se a nossa parábola é negativa, vocês concordam que o maior ponto, né, o maior, nesse caso, o maior mês de contaminação vai ser o que está aqui em cima, no vértice aí da nossa parábola, né? E aí, como a gente quer descobrir esse valor, seria o nosso XV, né? O vértice do X aí. O V de X. O nosso vértice. Tudo bem? Como a gente calcula o nosso vértice? A gente também tem uma formulazinha, né? Que é menos B sobre 2A. E aí é só substituir na continha e a gente vai achar qual vai ser o mês, né? Qual é esse mês aqui que tá no começo, lá no topo da nossa parábola. Substituindo, né? Eu sei que o meu B é o 10 aqui, né? Que é o que está acompanhando o termo que não está ao quadrado, né? Nesse caso, o T. Então, vai ficar menos o 10 sobre 2 vezes o A. O A a gente já viu que era negativo, né? Era igual a menos 1. Então, 2 vezes o menos 1. Isso aqui vai dar menos 10 sobre menos 2. Menos com menos, numa divisão vai dar mais, né? Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, o mês que vai estar ali no nosso ápice desse período de infecção, né? Então, é o mês 5,
Por isso, a proposta que engloba o mês 5 vai ser a proposta 3, certo? Então, só poderia ser a alternativa C de certo. Tcharam! E é isso. Ela não era muito complicada, vai. Tinha que saber aí, lembrar dos vértices da nossa parábola, né? Que são questões que eu acho que o vértice de parábola costuma aparecer mais em FUVEST do que do Enem. Nunca vi muito questões do Enem aparecendo vértice. Mas essa daqui era um dos exemplos de resolver essa questão. Vocês teriam outra forma também de resolver? Alguém comentou de resolver a equação? Sim, vocês poderiam resolver a equação. Não sei exatamente se daria certo, porque você não tem o valor limite ali, né? Você não tem nenhum valor para colocar na sua função. Então, talvez você não conseguisse dessa forma. Mas tem outras formas de resolver esse exercício, tá? Que fórmula é essa? Essa aqui é a forma do vértice x da nossa parábola do vértice. Tudo bem? Faz sentido? A gente quer descobrir o x do vértice da coordenada, né? O x da nossa coordenada aí. Tchuru. Menos b, isso, menos b. Tudo bem? Por que não foi o y do vértice? Porque, ó, vamos colocar no nosso plano aqui. Concorda que eu vou ter um plano que vai estar aqui, né? Um plano cartesiano. Então, aqui é o nosso vértice x, né? E aqui é o nosso vértice y. O y vai estar representando a quantidade de contaminação, né? Quanto contaminou. E o y vai estar representado os meses, né? O tempo de contaminação, o tempo que essa contaminação foi passando. E o que a gente quer descobrir é o período que teve a maior contaminação, mas não qual foi a maior contaminação. A gente quer descobrir o período. Então, o mês dessa contaminação, um mês que vai ter a maior contaminação. Por isso que a gente quer descobrir o x, né? O valor de x. Se a gente quisesse descobrir qual foi a contaminação, qual é o número da contaminação, aí sim seria o y, mas nesse caso não é. Tudo bem? Perfeito, gente? Gente, o y do vértice é uma forma mais chatinha, né? Mas se por acaso fosse o y do vértice, né? Então, y do vértice, a formulazinha que a gente usa é menos o delta, que é aquele delta que a gente usa na fórmula de Bhaskara mesmo. Então, menos o delta sobre 4 vezes o A. Tudo bem? Essa formulazinha, se você por acaso fosse precisar do y do vértice. Nesse caso, não precisava, pelo menos. Tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. Eu não sei quantas questões eu tinha pegado para hoje. Deixa eu olhar aqui. Tá. Mas eu acho que como hoje talvez as primeiras questões foram um pouquinho confusas, talvez muita gente não acabou pegando, eu posso terminar as questões na próxima live também. Talvez essa seja a última. Estamos aqui 1 hora de live e aí estamos com menos pessoas. E aí é isso. A gente resolve essa e eu tiro algumas dúvidas de vocês. Tá bom, gente? E aí na próxima terça resolvemos mais e mais exercícios. Tá? Essa questão, eu achei ela bem legalzinha. É uma questão que não é comum de aparecer no Enem, mas
Na verdade, tá, já apareceu mais de uma vez esses exemplos de questão no Enem, então pode aparecer sim. Mas eu achei ela bem gostosinha porque ela é muito de interpretação. Você tem que tomar cuidado em interpretar, porque não tem nenhuma fórmula que você precise fazer, o que você precise saber. Era mais interpretação mesmo que você tinha que ter. E ela é aquela questão que também tá na folha inteira do Enem, por isso que tá difícil para vocês lerem. Mas vocês podem pesquisar também Prova Cinza Enem 2023 e a gente resolve juntas, tá? Faz mais lives durante a semana. Gente, então, talvez essa semana eu possa ver de fazer mais lives, porque eu tô de semana de saco cheio na faculdade, mas enquanto eu tô em aula fica difícil fazer live mais de uma vez na semana. Mas essa semana eu posso tentar, se vocês quiserem, tá bom? E aí eu posto lá nos meus stories no Instagram se a gente tiver live, mas qualquer coisa eu posso fazer uma live na quinta. Posso tentar. Qual a diferença da prova cinza das outras? É só a ordem das questões, a ordem que as questões aparecem mesmo. As questões são a mesma, só a ordem que muda. Tudo bem? Bom, gente, vamos para esse exercício aqui, então. O último da live de hoje, provavelmente. E aí, na quinta, eu tento fazer uma live para vocês, então. Tá? Que diz assim: um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treino. Treino T1, treino T2, treino T3, treino T4, treino T5. E é isso, vai até o treino T5. A sequência do treinamento deve seguir essa ordem. Então, ele dá uma ordem aqui pra gente, que ele diz: o primeiro dia, né, vai ser o treino T1, o segundo dia vai ser o treino, vai ser R, na verdade, né, a letra R significa repouso. Após completar a sequência de treinamento, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue a ordem descrita, que foi apresentada aqui, né? Após 24 semanas completas de treinamento, se dará início das competições. A sequência de treinamento que o atleta realizará na 24ª semana de treino é... Então, vamos lá. Vamos por parte, gente. Aqui na nossa sequência, a gente tem 13 dias, concorda comigo? Tá mostrando pra gente do dia 1, né, até o dia 13. Então, a sequência tem uma ordem cronológica, entre aspas, de 13 dias, essa sequência que a gente tá falando, né? 13 dias é mais do que uma semana, então não necessariamente aqui vai ser o treino de uma semana inteira. Então, vamos descobrir quantos dias equivalem a... Como ele tá perguntando o treino da 24ª semana, vamos descobrir primeiro a 23ª, né? Até onde vai a nossa 23ª semana. Então, se eu tenho 24 semanas, mais 24 eu vou tirar uma semana, que é a que ele tá pedindo aqui. Vamos descobrir quantos dias tem em 23 semanas. 23 semanas. 23 semanas, cada uma tem 7 dias, né? Então, 23 vezes 7... 161 dias. Tudo bem? Concordam comigo? Se eu tenho 161 dias em 23 semanas, quantas vezes eu vou refazer todo esse percurso? De T1, repouso, repouso, T2, repouso, repouso, T3, repouso, repouso, T4, repouso, repouso, T5, repouso e por aí vai. Quantas vezes eu vou completar essa mesma sequência que tá dando aqui no enunciado de 13 dias? É só fazer uma divisão, vocês concordam comigo? Muito bem, vocês já falaram aí. Então, eu vou pegar os 161 e dividir por 13, para saber quantas vezes essa sequência, né, vai caber aí nesses dias. Fazendo as continhas, ó, gente, 1 vezes 13 dá 13, né? Sobra 3, desce 1. 31 dividido por 33 dá 2, né? 2 vezes 13, 26, sobra 5. Bom, então aqui eu sei que o nosso amigo, né, o nosso atleta vai repetir essa sequência 12 vezes completas e vai sobrar 5, né? Ou seja, ele vai parar no dia 5. Então, a sequência dele, na 23ª semana, para aqui. Concordam comigo?
E a partir do momento que a 23ª semana para aqui, a 24ª começa a partir do dia 6, ou seja, do repouso. Tudo bem? Então já vamos olhar as alternativas aí onde poderia ser, porque ela já começa do repouso. Então, ó, só poderia ser por enquanto alternativa B, C, D e E. Eu já elimino aí a alternativa A, porque ela não começa do repouso, certo? E aí, depois do repouso, gente, vem aqui, ó, o T3, certo? T3, vamos ver onde tem o T3. Tem na B e só na B. A gente já consegue eliminar todas as outras. E se a gente comparar, realmente a B é que tá certa. Depois do T3 vem o R, depois do T4, né? Depois do R vem o T4, depois vem o R, depois vem o R, R e R, e por último o T5. Então, aqui só poderia ser a alternativa B, de bom treino. E aí, faz sentido pra vocês? Essa aqui, ela parecia meio diferente, mas ela era ok de resolver, né? Sempre quando você tiver sequência aí de números, você consegue resolver dessa forma, né? Pensar, quantas vezes essa sequência cabe dentro do valor que eu tenho. E aí, sempre o resto vai ser onde essa sequência vai parar, onde essa sequência vai terminar, que parte da sequência vai, né, continuar. Então, é uma questão que, se aparecer nesse estilo, dessa forma, normalmente, a maioria das vezes, você vai conseguir resolver. Tudo bem? Gabi, por que multiplicamos por 7? Gente, então, esse 23 aqui, a gente tá dizendo 23 semanas. Tudo bem? Eu quero descobrir quanto vale 23 semanas em dias, né? Quantos dias tem em 23 semanas. Então, por isso que eu tô multiplicando por 7. Pra saber quanto vale isso em dias, né? Quantos dias tem em 23 semanas. Tudo bem? Que dá 161 dias em 23 semanas. Tá certo? Já que cada semana tem 7 dias, né? Tudo bem? Essa questão é de PA? Não necessariamente. Na verdade, não é de PA porque a gente não tem uma sequência lógica. Então, tipo, na primeira semana eu somo 1, na primeira semana eu somo 2. Aqui é só uma sequência aleatória que ele fez, só que ele vai cumprir sempre essa sequência de 13 ciclos. Então, não necessariamente é uma PA. Tudo bem? E é isso, gente. Acho que vão ser por hora esses exercícios que a gente vai resolver na live de hoje. Lembrando que a live tá sendo salva e eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, né? Eu peço desculpa por ter confundido vocês, talvez, na questão do robozinho ou na forma de falar. Às vezes eu penso mais rápido do que eu tô falando e aí eu como números. Mas eu espero que tenham ajudado aí, tá? Essa semana eu tô de semana de saco cheio da faculdade, então eu posso tentar fazer uma live na quinta-feira também. Mas lembrem que nossas lives de exercício normalmente vão acontecer de terça-feira. Eu tava começando 8h30, mas eu tô achando que eu vou começar às 8, porque é mais fácil, tá? Tem 2 alternativas iguais? Não tem não, gente. Vou dar zoom pra vocês. É que parece que tem, mas não temos alternativas iguais. Porque senão a gente teria que anular essa questão. Mas eu vou dar zoom aí pra vocês verem que não tem alternativas iguais. Só parece mesmo. Tudo bem? Mas é isso, gente. Obrigada pela live de hoje. Desculpa qualquer coisa aí. Espero que tenha ajudado vocês. E nos vemos na próxima live. Se tudo der certo, quinta-feira estou por aqui.